Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Aqui é o professor Betão com mais uma aula de física. E nós vamos falar hoje sobre plano inclinado. Deixa eu mudar aqui esse microfone rapidinho. Aí, nós vamos falar hoje sobre plano inclinado. Tá? Eu fiquei de corrigir também o 25 e o 26. Foi até sugestão de alguns alunos. Falou, Roberto, você já pediu para entregar na próxima terça-feira. Deixa você corrigir isso depois que os alunos entregarem os exercícios. Eu falei, é verdade. Então vai ficar tudo de mão beijada, né? Tudo corrigido, é só copiar e postar lá, né? Então vou deixar essas duas atividades para a gente corrigir depois, tá? Foi sugestão de vocês mesmo. Então eu vou deixar para a gente estar corrigindo as atividades depois, ok? Então façam tudo, inclusive a 25 e a 26. Posta lá no Classroom para mim. E depois eu faço a correção da 25 e da 26, tá? Nós já estamos iniciando aqui agora um novo capítulo. Nós estamos falando de plano inclinado, tá? E eu vou apresentar para vocês hoje um plano inclinado sem atrito. E vou apresentar para vocês um plano inclinado com atrito. Vocês vão entender aí a diferença entre os dois, tá? É só um vetor que no final faz toda a diferença no cálculo, né? Faz aí toda a diferença na hora de estar calculando aceleração, que está calculando força normal, né? Faz toda a diferença, tá bom? Então, primeiramente, vamos entender o que é um plano inclinado, né? Vocês podem perceber aqui que na lousa que eu coloquei dois triângulos. Um eu vou falar que é sem atrito e outro eu vou falar que é com atrito, tá? São dois triângulos, né? Na verdade, esses triângulos aqui são rampas, não são triângulos, são rampas. Em cima dessa rampa aqui eu coloco um bloquinho aqui. Eu vou pôr um bloquinho aqui. Coloco. Opa. Deixa eu tentar ainda. Aqui eu coloco um bloco, ó, em cima dessa rampa. Tanto no com atrito, quanto aqui no sem atrito. Então eu coloco blocos aqui em cima. Beleza? Ok. Gente, que estranho tá clicando aqui, meu Deus, eu ainda estou apanhando ainda. Aí pronto. Então nós temos aqui um plano, né, sem atrito. Tá. O que eu vou fazer, gente? Eu vou traçar inicialmente. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem bloquinhos e tal, a primeira coisa que você vai fazer é traçar todos os vetores possíveis. Então você vai vir aqui. Eu vou traçar de azul, tá? Então, primeiramente, o primeiro vetor que você pode deduzir em qualquer situação, se esse bloquinho está em algum planeta, no caso aqui é o planeta Terra, né? Esse bloquinho é puxado para o centro do planeta. Opa, tá muito... Deixa eu pôr aqui mais. Puxado para o centro do planeta. Nós chamamos esse vetor aqui de força-peso, né? Aqui, ó. Nossa, tá difícil fazer um negócio reto aqui, hein? Pronto. O peso... empurra esse bloquinho, puxa esse bloquinho para o centro do planeta, tá bom? Então tá aí o nosso vetor peso. A primeira coisa que vai fazer é traçar o vetor peso. Gente, nesse caso aqui nós temos uma ideia contrária. Como assim? Sempre a gente colocava o peso para baixo, normal para cima, não é isso? Em situações onde era plenamente horizontal, não tinha nenhuma inclinação. Agora que tem inclinação, a nossa força normal ela não é exatamente para cima, ela é meio aqui na diagonal. Ó. Isso aqui é a nossa normal agora. Por que a normal é aqui? Porque a normal sempre tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Não sei se você lembra disso lá no capítulo de forças, né, que eu estava introduzindo as forças com vocês. Falei, gente, a normal sempre fará um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela sempre tem um ângulo reto, né? Com a superfície. Então pronto, tracei o vetor peso e tracei aqui a normal, certo? Beleza. Sem atrito, tem alguma coisa a mais para a gente colocar aqui? Não, não tem. Os vetores iniciais sem atrito são apenas esses dois, peso e normal. Tá, Roberto, até aqui tá super fácil, falou que o negócio era difícil, tá, pá. Calma, agora vamos fazer o seguinte, esse peso, ele tá exatamente para baixo. Então se você transformar o que está inclinado, na verdade, que é o plano, num plano cartesiano, é o peso que está inclinado. Tá, onde você quer chegar com isso? Nós vamos ter que fazer a decomposição vetorial da força-peso. Então, esse peso, eu vou decompor ele aqui, ó, em Px e Py.
Como assim, Roberto? O que você está fazendo aqui, cara? Da onde saiu esses vetores de verde? Que isso? Calma, gente. Isso é só uma decomposição vetorial. Lembra lá? Vou fazer depois apago. Eu tenho um vetor qualquer aqui. Se eu quiser fazer a decomposição vetorial, basta eu fazer uma projeção desse vetor no eixo x. Esse aqui é o vetor V no eixo x. E faço uma projeção desse vetor no eixo y, né? Lembra lá disso aqui? Né? E aí a gente forma aqui, a gente faz a decomposição vetorial, tá? Deixa eu apagar aqui então. Opa, apaguei, foi até o px aqui, ó. Então pronto. Py, quer dizer, né? Pronto. Bom, depois que eu fiz essa decomposição vetorial, é como se o peso deixasse de existir. Então eu vou cortar ele aqui, ó. É como se esse peso aqui não existisse mais. Tá? Agora ficou simples, não ficou? Vou redesenhar nosso bloquinho aqui para vocês entenderem. Ó. Vou desenhar o bloquinho aqui. Agora faz de conta que não está inclinado, tá retinho. Quais são aqui as forças que eu tenho? Eu tenho a normal para cima. Não tenho o peso para baixo, que o peso foi decomposto aqui agora. Ó. Então você tem para a direita aqui o nosso px. Né? E para baixo aqui eu tenho o nosso py. Pronto, são essas duas forças que eu tenho. Tá? Bom, Roberto, beleza. Entendi até aqui. Então, já é meio caminho andado. Ótimo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos entender um negócio importante. Eu vou fazer de forma física, depois, se vocês quiserem, eu explico matematicamente como que funciona. Aqui, ó, você tem um ângulo θ, né? Esse triângulo, vamos supor que seja um triângulo retângulo. Então, você tem aqui um ângulo θ do lado direito. Vou até colocar esse ângulo θ, gente. Não, vou deixar assim mesmo, θ. O que eu vou fazer agora? Esse θ, que está aqui embaixo, ele vai ser o mesmo θ aqui de cima. Eu pus ele de preto para de preto aqui também. Então, vou até diminuir aqui para poder dar certo de colocar. Esse ângulo θ é esse mesmo ângulo θ aqui, ó. Fazendo um pouco de semelhança de triângulos. Eu sei que esse ângulo θ aqui, ó, vê, ó, esse ângulo θ aqui é o mesmo que esse ângulo θ ali, tá? Só para vocês entenderem. Esse ângulo θ é o mesmo que esse. Ah, Roberto, da onde você tirou isso? Depois, se vocês quiserem, isso é uma semelhança de triângulos, é uma coisa mais matemática, é mais, como é que eu vou explicar para vocês? É mais geometria, depois eu explico. Mas, por enquanto, na física, tem que saber que aquele lá é sempre entre o P e o PX, o mesmo ângulo θ que aqui embaixo é lá em cima. Beleza. Então, o que vai acontecer, então? Olha só, quais são os reais valores de PX e PY? Vamos tentar entender quais são os reais valores de PX e PY. Antes você tinha o peso, né? Vamos pôr assim, ó. Antes você tinha o peso aqui, ó. Peso aqui. Você tinha o peso aqui, né? Esse peso foi decomposto, né? Ele foi decomposto em aqui PX, né? E aqui PY, não é isso? Se você for analisar isso aqui, ó, isso forma um triângulo, né? Isso aqui é PY, aqui também é PX, né? Isso aqui é PX, aqui também é PY, forma um triângulo. E você tem aqui, ó, o ângulo θ. Bem aqui, o nosso ângulo θ entre o PY e o P, tá? Para vocês entenderem, assim, de forma mais tranquila, eu gosto de falar o seguinte, ó. Bom, eu sei, então, o seguinte, ó. O nosso PX... Opa, tá fininho aqui, né? Vamos colocar ele mais grosso um pouco. Aí, pronto. Então, eu sei o seguinte, ó, o nosso PX, o ângulo θ está do lado do PY, o PX está lá sozinho, está separado. Então, separado seno de θ. O nosso PY está coladinho aqui, está colado no ângulo θ, então está colado cosseno de θ. Pronto. Então, esses são os verdadeiros valores de PX e PY. O PX vale peso vezes seno, e o PY vale peso vezes cosseno. Vou dar uma apagada aqui agora, gente. Como é que eu faço para apagar isso aqui, hein? Tô apanhando ainda. Calma lá, vamos ver aqui. Ah, achei. Vou apagar isso aqui agora. Pronto, apaguei. Foi só para me explicar o que é o PX e o que é o PY. Então, pronto. Eu já sei que esse PX aqui, ó, ele vale, na verdade, o peso vezes seno de θ.
E esse PY aqui vale, na verdade, peso vezes cosseno de θ. Gente, tudo que eu estou fazendo sem atrito até agora vale para o plano com atrito, tá? Bom, Roberto, tá onde você quer chegar com isso? Onde nós vamos agora? Vamos pensar um pouco aqui, gente. Já descobri os valores de Px e Py. Vou pôr aqui no cantinho. Eu já coloquei de vermelho aqui, então vou apagar. Vou apagar aqui para a gente limpar a nossa tela, senão não vai dar certo para fazer o que a gente precisa fazer, né? Então vamos lá agora. O que nós temos aqui então? Vamos analisar. Olha só. Tá vendo o nosso bloquinho aqui? Nosso bloquinho tem normal para cima, Py para baixo e Px para a direita. Essa normal aqui, ela se anula com o nosso Py. Tá? Lembra que peso e normal são o mesmo número, né? No caso aqui Py no caso, tá? Não é peso, é Py. Tá? Elas se anulam. O que sobra só? Sobra só o Px. Então vamos escrever aqui o seguinte, ó. Como é que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, vou puxar aqui para um pouquinho para vocês entenderem. A segunda lei de Newton nos diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Nesse caso aqui, qual é a força resultante? Só sobrou uma, gente. Só sobrou aqui o nosso PY, né? Nosso PX, desculpe. Então, Px é a força resultante, que é igual a massa do bloquinho vezes a aceleração. Tá bom? Quem que é o nosso Px? Nós vimos o que é o Px, ó. O nosso Px, cadê ele aqui, ó? Aqui, ó. É peso vezes seno θ, não é? Então, Px, vou escrever no lugar do Px, vou colocar peso vezes seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Tá? Só que agora eu vou reescrever um negócio interessante aqui. Vou escrever mais um pouquinho. Ó. O peso de qualquer corpo não é massa vezes gravidade? Então, no lugar do peso, aqui, ó, no lugar desse peso aqui, eu escrevi massa vezes gravidade. Então, o peso de qualquer corpo é massa vezes gravidade, vezes seno de θ é igual a massa vezes aceleração. Perceba agora que eu tenho massa de K com massa de K, cancela os dois. Sobrou então o que? Sobrou só que a minha aceleração é a gravidade vezes seno de θ. Pronto, está aqui. Está deduzido aqui perfeitamente a nossa fórmula da aceleração. Eu coloquei até com glitter aqui, é um negócio bem cheguei mesmo aqui, para vocês entenderem que isso aqui é a nossa resposta final. Tá? Então a nossa aceleração é a gravidade vezes o seno de θ. Tá? Só para vocês entenderem de onde que saiu a fórmula, tá aí a demonstração de onde saiu. Tá? Isso no plano inclinado sem atrito. Esse plano é o mais simples deles. Então, é isso que eu quero que vocês saibam. A aceleração é a gravidade vezes o seno de θ. Porém, eu quero que vocês entendam todo esse processo para chegar até aí. Por quê? Porque se pôr uma cordinha, um outro bloquinho, se empurrar ele para cima em vez de ser para baixo, aí as coisas vão vão ser diferentes. Você tem que entender o princípio. O princípio é o mesmo. Olha só no com atrito. Vou aproximar aqui agora para a gente ir no plano inclinado com atrito. Né? Vai seguir os mesmos padrões aqui do sem atrito. O peso puxa aqui para baixo. Então, o nosso peso está aqui. Esse peso vai ser decomposto em Px e Py. Px e Py. Você vai ter a normal para cima aqui. Até aqui tudo igual, não muda nada em relação ao plano inclinado sem atrito. Agora você só tem um diferencial que tem o atrito, a força de atrito aqui, puxando no sentido contrário ao deslocamento do bloco. Então antes você tinha somente a normal, Px e Py, né? Porque o peso desaparecia. Agora não, agora você tem uma força de atrito puxando no sentido contrário. O bloquinho está escorregando para baixo, então a força de atrito contrária ao deslocamento do bloco. Tá? Mais uma vez, se você tiver aqui o ângulo θ, você tem aqui também o ângulo θ, não mudou nada. Outra coisa que não mudou, o nosso Px continua sendo peso vezes seno θ, e o nosso Py continua sendo peso vezes cosseno de θ. Tudo bem? Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó.
Nós vamos fazer essa mesma coisa desse bloquinho. Vamos desenhar o bloquinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Se eu desenhar esse bloquinho plenamente na horizontal, como é que vai ser esse bloquinho? Tipo o mesmo rumo aqui, vai ficar bonitinho. Aqui vai ser mais ou menos aqui, né? Beleza. Aqui sim. Vamos desenhar esse bloquinho aqui, né? Nossa, que bloquinho feio, Jesus amado. Então aqui, desenhar um bloquinho aqui, beleza. Então veja só, o que nós temos aqui de força? Nós temos a normal para cima, igual na situação do sem atrito, né? Normal para cima. Nós temos o peso, no caso representado pelo PY para baixo. Nós temos o PX para a direita. E nós temos agora um novo aqui, um FAT para a esquerda, né? Mesma situação, normal e PY se anulam, tá? Porém, PX e FAT não se anulam. Por quê? O PX tem que ser maior que o FAT, porque senão o bloquinho não escorrega. Ele não entra em movimento, ele não tem aceleração. E o nosso objetivo aqui na aula é calcular a aceleração desse bloquinho, tá? Então, beleza. Até aqui, tranquilo, sem nenhum problema. E segue, inclusive, a mesma... Vou até pôr do ladinho para vocês entenderem. Segue até a mesma ordem aqui, ó. Eu vou também escrever força resultante igual a massa vezes aceleração. Percebe que tudo é igual. A única diferença é esse felizardo aqui, ó, da nossa força de atrito. É essa felizarda aqui dessa força de atrito que aparece ali, tá? Então, beleza. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A única diferença agora é que nessa força resultante o PX é maior que o FAT. Então, você vai fazer o quê? O maior menos o menor. Então, você vai fazer o PX menos FAT, que é igual a massa vezes aceleração. Gente, a partir daqui a gente tem que ter uma noção muito boa de fórmulas, tem que ter uma noção muito boa de matemática básica, né? Por quê? Porque o PX, nós já vimos que o PX é peso vezes seno θ, né? Peso vezes seno θ, menos. O FAT é a força de atrito. Vocês já viram em física que a força de atrito, vou até pôr aqui, ó, que a nossa força de atrito ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, eu vou pôr isso lá. No lugar do FAT, eu ponho coeficiente de atrito vezes a força normal é igual a massa vezes a aceleração. Roberto, mas eu não sei qual é o valor da força normal. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu sei, ó, que a força normal aqui ela é numericamente igual ao nosso PY. É a mesma força, só que a diferença é que uma está para cima e a outra está para baixo. Mas se uma for 10 newtons, a outra também é 10. Se uma for 20, a outra também é 20. Sem nenhum problema. Então, no lugar dessa força aqui, ó, no lugar dessa normal, nós podemos escrever nesse caso que é também o quê? PY, tá? Então, e o PY, nós sabemos que ele é... Aqui o PY, aqui, ó, nós sabemos que o PY é peso vezes cosseno de θ. Então, vou escrever isso. Vai ficar peso vezes seno de θ menos coeficiente de atrito. Vou bem devagarzinho para você entender. Vezes PY, que é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Vou descer aqui a nossa tela. Vou falar o seguinte, ó. Peso vezes seno de θ menos coeficiente de atrito. No lugar do PY, eu posso pôr o que ele é, que é peso vezes cosseno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Tem alguns alunos que falam, Roberto, o que é isso? Pelo amor de Deus. Para tudo. Falei, o que foi? Gente, as coisas vão brotando, né? Mas não é que vai brotando, é porque uma coisa é numericamente igual a outra, vai sendo representada por outra, e aí a coisa vai desandando, né? Mas, vamos lá, vamos seguir. O que é o nosso peso aqui? Gente, peso não é massa vezes gravidade? Então, onde tem peso agora, vamos colocar massa vezes a gravidade. Então, ó, massa vezes a gravidade vezes seno de θ menos coeficiente de atrito vezes massa vezes gravidade vezes cosseno de θ é igual a massa vezes aceleração. Nossa, Roberto, que loucura, que trem grande. Calma, vamos diminuir agora. Calma lá. Eu tenho massa e gravidade dos dois lados da equação, não é? Eu tenho massa e gravidade aqui, tenho massa e gravidade aqui. Então, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar massa vezes a gravidade em evidência, que multiplica. No primeiro, se eu tirar a massa e gravidade, sobra só o seno de θ. Menos o coeficiente de atrito
vezes... Se eu tirar a massa vezes a gravidade, sobra só o cosseno de θ aqui, vezes o cosseno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Observe agora que massa daqui e massa de lá a gente pode cancelar, não é isso? Eu falei que esse conteúdo de início parece difícil, mas calma, não é difícil não. Com o tempo vocês vão pegando o jeito. Então, ó, sobrou então o quê? A aceleração, que é igual a gravidade, que multiplica seno de θ menos coeficiente de atrito, vezes cosseno de θ. Então, tá aqui, essa é a fórmula da aceleração. Lembra que nós achamos aqui uma fórmula de aceleração aqui, do sem atrito? Agora nós achamos com atrito. Nossa, Roberto, não sabia que ia ser tão mais difícil. Mas ele é complicadinho mesmo, tá, gente? Então, eu gosto que vocês, o seguinte, não decore essa fórmula aqui do jeito que tá, certinho assim. Por quê? O que vai acontecer? Vamos supor que você tem uma outra situação. Vamos voltar aqui no nosso plano aqui, ó. Você tem outra situação. Esse bloquinho não tá descendo. Você tem uma força, você pegou sua mão e empurrou ele com uma força, sei lá, de 40 newtons. E ele está subindo o plano ao invés de descer. Aí nesse caso tem uma força F para cima, o FAT vira para baixo e tudo muda. Então por isso que é importante você não decorar a fórmula. Ah, Roberto, eu posso vir aqui e decorar só a aceleração é igual a gravidade vezes o seno, e decorar que a aceleração é igual a gravidade vezes seno de θ menos coeficiente de atrito vezes cosseno de θ. Posso decorar desse jeito? Pode. Você pode decorar se os seus blocos, né? Se os seus bloquinhos aqui, eles não tiverem uma situação diferente, se eles estão simplesmente escorrendo no plano abaixo. Aí você pode, nesse caso, decorar e falar, não, vou usar direto dessa forma, para não ter que fazer tudo isso. Sem problema. Ah, Roberto, agora a situação já é outra, o bloquinho está subindo, tem uma mão empurrando ele, tem uma força... Aí muda tudo, a gente tem que começar aqui no força resultante, com a massa de aceleração, e desenvolver todo o resto. Tá? Tô te mostrando como que é as fórmulas, da onde que saiu. Tô te mostrando cada elemento do plano inclinado, tá? Tô te mostrando, te apresentando o conteúdo de plano inclinado do jeito mais simples possível. Nossa, Roberto, esse é o jeito mais simples? Sim, esse é o jeito mais simples, tá? Poderão acontecer inúmeros outros casos, né? Em que pode pedir inúmeras outras coisas, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo? Vou fazer um exemplo aqui. Vou criar um exercício de cabeça, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou replicar um triângulo desse aqui e já volto. Só um minutinho para a gente poder fazer um exemplo na prática de como que seria o cálculo, tá? Então aqui, ó, peguei um exemplo de exercício, tá aqui, ó, trago aqui para vocês, tá? Peguei um exercício da internet aleatório, tá? E a questão fala o seguinte, ó, nós vamos resolver essa questão aqui. Fala assim, ó, um plano inclinado liso e sem atrito. Então, nós estamos falando de plano inclinado sem atrito. Apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determina a aceleração adquirida pelo corpo proposto a deslizar a partir do topo deste plano. Beleza. Então, ele quer saber a aceleração do nosso bloco. Então, vamos fazer aqui, então. Nós vamos vir aqui. Ele falou que é 30 graus. Vou até dar uma ampliada aqui para a gente poder conseguir fazer um exercício melhor aqui. Aí. Então, ele disse aqui que esse plano tem 30 graus aqui, o θ é de 30 graus, tá? Ele quer saber a aceleração desse bloco. Então, nós vamos vir aqui, ó. Primeira coisa, peso. Ah, Roberto, eu posso jogar naquela fórmula direto? Pode, sem nenhum problema, tá? Mas eu gosto de fazer passo a passo, porque, igual eu falei para vocês, se a situação mudar, não for diferente, porque aquele exercício que eu peguei é o mais simples deles. Simplesmente bloco deslizando, só isso, mais nada. Então, nós vamos transformar esse peso em Px e Py, igual a gente fez antes, e vamos jogar aqui a normal para cima. Não tem força de atrito, né? Então a gente joga aqui a normal aqui para cima. Beleza. Primeiramente, normal e Py se anulam, o peso não existe mais, a única força atuando no bloco é o Px. Então eu vou escrever aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então eu posso falar que a força resultante é o próprio quem? É o próprio Px, né? Só tem ele. Px é igual então a massa vezes aceleração. O Px é quem? Vocês lembram quem é o Px? Olha lá, o Px aqui, ó. Nosso Px sempre é peso vezes seno, independente da situação. É peso vezes seno. A gente volta aqui e joga.
peso vezes seno θ igual a massa vezes aceleração. Força peso não é massa vezes gravidade? Massa vezes gravidade vezes seno θ é igual a massa vezes aceleração, tá? Eu tenho massa de cá, massa de lá. Pronto, cheguei na fórmula que é a aceleração igual a gravidade vezes seno de θ. O exercício disse que a gravidade é 10 e o seno é 30, né? Seno de 30 é meio, né? Então, vamos analisar lá no exercício, ó. É seno de 30 mesmo, né? Se você for analisar, seno de 30 é 0,5, que é meio. Então, a resposta aqui, ó, é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente acertou o exercício, tá? Então, nossa aceleração, então, aqui fica sendo de 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá aqui, tudo certo, tá? E agora vamos fazer um exemplo de plano inclinado com atrito. Aguenta aí. Então, pronto, eu voltei aqui com o exemplo 2, tá? Tá aqui o nosso exemplo 2. Um bloco escorrega a partir do repouso de um plano inclinado que faz um ângulo de 45 graus com horizontal. Sabendo que durante a queda a aceleração do bloco é de 5 metros por segundo ao quadrado e considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é de quanto? Então, beleza, a gente vai seguir os mesmos passos ali das questões da questão anterior. Vamos pegar aqui, ó, peso para baixo. Ele é decomposto em Px e Py, um pouquinho Px, Py, normal para cima. Agora tem o diferencial que tem um FAT para trás aqui, ó. Pronto, né? Já sei aqui que a nossa normal e o nosso Py se anula e o peso deixa de existir. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. No lugar da força resultante vai ser Px menos FAT, que é o maior menos o menor, que é igual a massa vezes aceleração. Px é peso vezes seno θ, menos o FAT. O FAT é a normal vezes o Py, no caso, né? Que é igual a massa vezes aceleração. Estou dando adiantada, esses passos que eu já passei por eles. Então vai ficar massa vezes a gravidade vezes seno θ menos coeficiente de atrito vezes massa vezes a gravidade vezes cosseno θ igual a massa vezes aceleração. Tá? Eu estou querendo, na verdade, o coeficiente de atrito aqui, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui massa vezes gravidade em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Na verdade, é massa vezes gravidade vezes seno de θ menos... Não, tem que pôr em evidência, né? Mas aí, como eu quero o coeficiente de atrito, vou pôr só a massa em evidência. Vai ficar massa que multiplica gravidade vezes seno θ menos coeficiente de atrito vezes gravidade vezes cosseno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Em vez de colocar os dois em evidência, eu coloquei só a massa, porque eu posso simplificar essa massa com essa. E aí sobrou que a minha aceleração é igual a gravidade vezes seno θ menos coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes cosseno de θ. Agora tem que isolar o coeficiente de atrito, que eu quero, que eu não tenho, é ele, né? Então eu vou vir aqui agora, como é que eu faço para isolar ele? Eu passo ele para cá positivo, vai ficar assim, ó, aceleração mais coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes cosseno de θ e mantém do lado direito gravidade vezes seno de θ, né? A aceleração aqui está positiva, passa lá negativa, então vai ficar assim, ó, coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o cosseno de θ é igual a gravidade vezes seno θ menos a aceleração. E agora, isola o nosso coeficiente de atrito que a gente quer saber. Coeficiente de atrito é igual a gravidade vezes seno de θ menos a aceleração dividido pela gravidade vezes cosseno de θ. Tá bom? Agora é só substituir os dados para a gente chegar na resposta do exercício. Coeficiente de atrito igual, vamos lá, gravidade na Terra, 10. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. A aceleração que ele forneceu no enunciado, 5. Sobre... Então, na verdade, eu posso até mudar aqui esse... E pôr ele aqui, ó.
coeficiente de atrito igual, beleza, sobre a gravidade, que é 10, vezes o quociente de 45, também é raiz de 2 sobre 2, tá? O que eu vou fazer? Vou simplificar aqui primeiro, aqui, aqui, aqui e aqui, porque 10 dividido por 2 é 5, né? Então vai ficar coeficiente de atrito igual a 5 raiz de 2 menos 5 sobre 5 raiz de 2. Ah, Roberto, dá para simplificar tudo por 5? Dá. Aqui, 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 tudo por 5. Dá também. Quanto mais simplificar, mais fácil vai ficando lá no final. Então vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, né? Vamos ver quanto vai dar isso aqui? Eu não sei de cabeça, mas vamos fazer aqui, ó. Cadê a nossa calculadora? Aqui, beleza. Abriu a calculadora. Então vamos lá. Raiz de 2. Agora tem que ver se essa calculadora faz raiz, né? Vamos ver aqui se é isso. Isso, raiz de 2 é 1,41. Né? Então vamos pular. 1,41 menos 1 dividido por 1,41. Então, meu coeficiente de atrito vai ser... Eu pego 1,41 menos 1, que é isso aqui, dividido por 1,41. Vai dar aí aproximadamente aí, próximo de 0,3, né? Lá dá 0,29. Então, vai dar aproximadamente... Opa! Vai dar aqui aproximadamente 0,3. Tá aqui a nossa resposta do exercício. Vamos ver se tem gabarito, né? Ah, tem. 0,3. Beleza, fechou. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui em tempo integral no WhatsApp para auxiliá-los no que for preciso. Tudo bem? Um abraço. Valeu.